já foi dito palavras maravilhosas. O Senhor já falou conosco nesta noite, mas também foi dito que o Senhor vai dar mais. Então, aonde está a nossa bênção? Está dentro de nós. Se nós quisermos buscar mais um pouquinho, nós vamos receber uma porção dobrada do Senhor Jesus ainda nesta noite. Estou muito feliz. O Eduardo está aqui testemunhando, essas minhas maravilhas, e vai ter muito mais testemunho ainda a respeito dessa história, Bispo? É verdade. Eu estou disposta a ajudar o Bispo, está do lado dele, não importa se está chovendo. Já me chamaram de maluca, de doida. Agora que eu me associei com a Bispo para nós ganhar dinheiro, e já vieram um monte de coisa lá em casa, eu fico rindo, porque quando a gente está de mal, está de bem com Deus e está de mal com Satanás, Então aí ele arruma qualquer negócio para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar a nossa paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro Pentateuco, para nós ler a palavra de Deus nesta noite. Já foi falado bastante, mas vamos ler mais um pouquinho, sobre a palavra de Deus. Não vamos demorar, prometo. Eu estou na primeira série, viu? Estou na primeira série. Aleluia, Jesus. Vamos ler então no livro de Gênesis 6, e versículo 11. Bem no primeiro livro da Bíblia. Eu sou muito baixinha, eu tinha que ter um saltinho maior, Bispo? Esqueci de crescer. Vamos ler sobre, pastora, eu já conheço essas palavras de cor e salteado, mas vamos ler novamente, amém? Quem sabe o versículo desta noite não fala no nosso coração, amém? Graças a Deus, vamos ler então. Acharam? Não é difícil, A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Eu não vou ler tudo, porque não precisa. É uma palavra bem conhecida, mas eu vou ler a última lá no 22, que diz assim, no 6:22. E assim fez Noé, consoante diz na minha, a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém, Jesus? Podeis assentar em nome de Jesus. Então, nessa noite, o meu assunto seria, como a gente aprende no seminário, a fazer uma mensagem com versículos bíblicos e versículos e testemunhos não bíblicos, Mas como a terra estava corrompida, como Deus olhou para a terra, diz ali o versículo, que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E foi quando ele falou com Noé, ele olhou para a terra e aquilo ali não agradou o que ele tinha criado, ele estava triste. Então o que ele pensou? Eu vou terminar com tudo isso. E Noé estava cuidando dos seus afazeres. Aí eu imagino Noé, aquela pessoa íntegra, aquela pessoa temente a Deus, aquela pessoa que sabia o que queria, o que Deus queria com ele. E ele, uma pessoa obediente, tipo Jó, Ele era uma pessoa íntegra que obedecia a Deus. E Deus falou com ele, porque Deus, ele começou a escolher com quem eu vou falar. É como nesta noite ele está olhando para nós e ele olha para dentro do nosso coração, porque ele não quer saber se a sua roupa é verde, preta ou branca. Ele olha para nós como um raio-x, lá dentro do nosso coração, para saber o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos falando no pensamento. Aí Deus olha para Noé e diz, é ele mesmo. É esse aí que eu vou usar ele para ele fazer uma arca. Então o que ele fez? Ele chamou ele e disse, vai fazer uma arca. Se você ler em casa, tudo isso aqui você já deve conhecer, porque quem já está na igreja já conhece, a palavra de Deus. Então ele mandou ele fazer nos seus mínimos detalhes, a arca para ele. Fazer os compartimentos, colocar os bichinhos, tudo ali você já sabe como é que é a história. Então o que ele fez? O que me chama a atenção é que ele obedeceu. Eram dias difíceis como são hoje, como é
Então eu me lembro que naquela época não era diferente de hoje, né? Deus viu muita violência, muito adultério, muita fornicação, muito fuxico, muita coisa, as pessoas bebendo, as pessoas indo casamento, indo festa, indo baile, indo coisa, outros louvavam a Deus, outros faziam holocausto ao Senhor, outros faziam sacrifício, então cada um fazendo a sua parte, uns para Deus e outros para o inimigo, não é verdade? Então eu me lembro de hoje, é a mesma coisa hoje, irmãos. Se nós olharmos, hoje está acontecendo o que aconteceu aqui, ó. E Deus está aqui conosco. Deus está olhando para cada um de nós. Só que hoje Ele escolheu todos, Ele nos escolheu todos, só que nem todos querem o Senhor. Aí o Senhor diz assim para ti, irmã ou filha, não sei como é que o Senhor Jesus nos trata, e Ele usa alguém para dizer para ti assim, tu precisa de fazer a obra, Deus está te chamando para fazer a obra, Deus está te chamando para tu ser uma líder das irmãs, Deus está te chamando para ser um missionário, Deus está te chamando para te pegar a vassoura e varrer a igreja, Deus está te chamando para te vir no meio da semana e perguntar para o diácono, tem alguma coisa para fazer, diácono? Tem pintura para fazer? Tem cadeira para limpar? Tem pó para tirar? Tem cera para passar? O Senhor Jesus quer que nós faça isso. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus já falou para ti fazer uma dessas coisas? Como Ele falou comigo, quando eu entrei para a igreja, o pastor perguntou assim, tu quer ser obreira? Eu ergui o braço, ele disse, ela está chegando agora, já quer ser obreiro. Eu fiquei brava com ele. Mas ele estava certo. Primeiro nós temos que começar de baixo. Começar de baixo. Não chegar numa empresa e começar já de secretária, né? Começar de sócia, não funciona, né, irmãos? Nós temos que chegar lá e começar o que o patrão manda nós fazer. Como aquele jovem rico que chegou para Jesus e disse para ele, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus falou para ele, mas vai e faz isso e isso, e diz, tudo isso eu já tenho feito, eu guardo os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou oferta, eu ajudo as pessoas. E Jesus disse, então vai, vende tudo que tu tem, volta e me segue. E diz a palavra que ele se retirou triste, porque ele era dono de muitas coisas. Então ele não aceitou o que o Senhor Jesus sugeriu para ele, como nós não aceitamos hoje o que a bispa fala para nós, porque ela é o anjo da igreja. Como é que Deus vai falar comigo? Mas Deus nunca fala comigo, Deus nunca fala contigo. Por intermédio do anjo da igreja Deus fala, por intermédio de uma profeta que está sentada aí no banco, por intermédio do evangelista, por intermédio do nome de Deus. Você não é, eu não sou de Deus, não, pastor, você é, mas é que Deus dá segundo a vontade dele a cada um, porque a igreja não é só virada em pastora, ou em pastor, ou em evangelista, né? Nós somos um corpo. Então a igreja é um corpo, né? Então nosso corpo tem os olhos, a boca, nosso corpo não é só mão, não é só cabelo. Então a igreja tem que ter os seus, né? Tem que ter os membros, tem pessoas que ela pode só aceitar Jesus, ficar ali ouvindo a palavra, ouvinte da palavra. Outros precisam ser ouvinte, ser participante, fazer alguma coisa para o Senhor, fazer algo que o Senhor tem te mandado fazer. Não ser concordado e as costas e não fazer mais aquilo que o Senhor te pede para fazer. Quando Moisés foi escolhido por Deus para fazer a obra dele, para tirar aquele povo da terra do Egito. Ele escolheu, assim como ele escolheu Noé para fazer a arca, ele escolheu os outros para fazer as outras coisas. Só que eles não disseram não para o Senhor. Eles fizeram o que o Senhor lhe ordenou. Moisés deixou lá o Egito, ele deixou aquela riqueza toda lá, e ele veio cuidar das ovelhas. E ali ele teve um encontro com o Senhor. E ali o Senhor ordenou para ele, tu vai voltar, tu vai para lá. Então nós temos que ouvir a voz de Deus. Já foi falado aqui sobre isso hoje. Em ouvir a voz do Senhor. Nós temos que abrir os nossos ouvidos e escutar. Escuta o que o Espírito fala às igrejas. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus.
de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então nós temos que ouvir mais a voz do Senhor. Ouvir mais o que o Senhor tem para nós. Igual o irmão ali, ele estava lá nessa situação, ele já falou, mas ele quis sair de lá. Ele disse para a bispa e ele aceitou. E o que ela mandou ele fazer, ele foi e fez. Ele escutou a voz dela. E a voz dela é a voz de Deus falando com ele. Olha que coisa linda isso aí para mim. Eu tô com 62 anos, eu sou viúva, tenho 62 anos, e eu ainda não tinha visto assim ao vivo algo tão maravilhoso. Eu sei que você já viu também, mas é muito maravilhoso isso que aconteceu, né? De ele estar ali e ele querer sair dali. Aí eu pensei assim, vai Eduardo, agora tu vai tomar um banho quente, tu vai com uma caminha quente, tu vai comer a comidinha, tu vai adorar o Senhor. Que pensa, que maravilha tu ouvir a voz de Deus, da missionária que veio aqui, da bispa falar contigo. Tu podia ser rebelde, eu não quero. O orgulho às vezes faz isso, né, irmãos? A minha irmã hoje me ligou e eu estou orando por ela. Ela que estava em casa, eu coloquei o nomezinho da minha família dentro. E de todos aqueles que me pedem oração, eu boto o nomezinho dentro daquela área. E ela ia vir no culto hoje. Eu ia falar para mim, quando a gente vai buscar ela. O diabo está querendo separar ela. Mas aí ela vai em todos os lugares onde não é para ir, menos na casa de Deus. Então ela não ouve, ela é rebelde, ela não ouve o que a gente fala para ela, né, irmãos? Nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós não podemos ficar acomodados. Não é mais época de nós ficar sem ouvir, sem escutar e fazer, escutar e praticar a palavra do Senhor. Não ouvir e deixar entrar no ouvido e sair no outro. Não é mais tempo. Os tempos são difíceis. Hoje é a mesma coisa que quando Noé estava fazendo a arca. Aí os filhos deles diziam, mas será que vai chover? O povo dizia, não vai chover, nunca choveu nesse lugar. O meu pai está ficando maluco, eu estou fazendo a arca nesse lugar, nunca choveu aqui. Esse velho está caduco. Mas ele continuou batendo prego, ele continuou colando as tábuas, ele continuou fazendo a arca, sua família continuou ajudando ele. Muito importante uma coisa, né, que me chama a atenção também, é que a família unida jamais será vencida. Unidas no Senhor. Nós temos que nos unir no Senhor, né? Eu peço perdão para o meu filho todo dia. Lá em Porto Alegre, quando eu ia para a igreja era do lado da minha casa, era no mesmo pátio, e às vezes nós brigávamos, coisa mínima, e eu chegava para ele e dizia, filho, me perdoa, porque eu ia usar a tribuna do Senhor e eu tinha que pedir perdão para ele. Às vezes eu nem tinha feito nada, era coisa pequena, mas nós se desculpávamos, nós se abraçávamos, chorávamos, depois nós íamos lá para a igreja, adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Então, aquele porquê que Deus fez a porta da arca também pelo lado de fora. Porque o nosso coração, ele leva amor, né? A gente não ia suportar ver aquele povo todo gemendo, aquele povo todo querendo entrar dentro da arca. Aí quando veio o dilúvio, que eles foram acreditar. Aí eles foram acreditar que Noé estava com a verdade, que Noé tinha ouvido a voz do Senhor e aquilo ali era verdadeiro, que não era mentira. Então eles queriam entrar naquela verdade. Eles começavam a bater. O Senhor, como Ele sabe tudo, Ele sabe ontem, hoje, amanhã, depois. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então Ele fez a porta por fora porque Ele mesmo fechou a porta. Para que Noé não fosse usar o seu coração e abrir a porta, que aí todo mundo ia perecer, né? Então tem um limite. Deus tem um limite. E quando Ele abrir a porta do céu e vir buscar a sua igreja amada, vir buscar o seu povo escolhido, um povo que se chama pelo nome dEle, Ele vem buscar o povo remido de boas obras. Aí será que nós vamos poder entrar? Será que você vai poder entrar? Será que nós estamos preparados para entrar nessa porta que o Senhor Jesus vai abrir e vai fechar também? Né? Então nós temos que estar bem alertas sobre isso. Vamos levar as coisas mais a sério, vamos orar mais. Eu fazia 4 anos que eu estava andando de um lado para outro, né? Porque eu resolvi salvar. Eu não pedi a ajuda do Senhor Jesus, salvar a vida do meu filho.
não adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Então nós temos que ganhar em primeiro lugar a nossa família. Nós temos que ganhar a nossa família para depois nós ganhar as outras pessoas. Nós temos que ter amor pela nossa família para depois nós buscar as outras pessoas. Nós temos um jeitinho, nós conseguimos, com a ajuda de Deus, nós conseguimos. Eu não concordo com essa história de santo de casa não vai mudar. Vai sim. Vai sim, sabe por quê? Porque se o diácono, perdão que eu esqueço, entre o diácono e presbítero, daqui a pouco vai ser presbítero, depois de ser pastor, o evangelista da prevenção. E se eu não amar ele, se ele mora comigo, se ele é meu filho, eu conheço ele por dentro e por fora. Então eu sei como fazer para ganhar ele para Jesus. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que calar minha boca, eu tenho que ficar quieta, falar a verdade, usar a razão. Se eu usar muito meu coração, eu vou passar a mão por cima mesmo, meu filho vai fumar, bebe. É mesmo? É. Nós temos que usar a razão. É ruim? É, mas é o que vai funcionar. É difícil? É. Às vezes a gente dizer um não, mas a razão funciona mais. No final da história você vai ver que a razão vai funcionar mais do que usar muito o coração. Se eu não visto usar muito o coração, a igreja não vai para frente. Ela tem que usar um chicote. Ela tem que pregar com chicote. O pastor Ataíde pregava com a vara do amor, o pastor Nelson pregava com a vara da dor. Ele disse assim: quando você me vê pulando no altar, pastor, tu não dança, tu não pula, né? A igreja bem pentecostal. Ele disse: olha, quando você me vê pulando, é porque eu estou a 300 graus. Então, quando nós via ele no lencinho abanando e pulando e dançando para o Senhor, a igreja pegava fogo, porque nós celebrávamos o que ele dizia. Ele disse que ele esperava até o último Senhor tomar ele assim no fogo dos Espíritos dançar. Deus quer abençoar você nesta noite. Toma uma atitude. Não passa como Sansão que não ouviu a voz do Senhor. Não passa como Jonas, que Deus mandou ele para Nínive e ele foi para trás. Vai para onde o Senhor te mandou.